Então, pessoal, agora no sentido horizontal, a gente viu agora no sentido vertical, vou mostrar para vocês o sentido horizontal. Ambas as faces livres, elas vão convergir ligeiramente na direção distal. Então, um exemplo aqui que eu trouxe para vocês, mesial, distal. Ela vai convergir para distal, tá? A gente percebe isso examinando o dente por incisal ou por oclusal, tá? Incisal no caso dos incisivos e oclusal nos posteriores, tá? Nos pré-molares, que vão possuir faces pouco amplas, há pouca convergência, tá? A ponto de ser difícil a gente identificar de uma maneira precisa. Então, a gente vai ver essa convergência mais nos molares, tá bom? Por conta dessa disposição, a gente deduz que a metade da distal do dente, medida do seu diâmetro vestíbulo lingual, é maior que metade distal, tá bom? Então, a gente tem, ó, as coroas vistas por oclusal ou por incisal, para vocês entenderem essa convergência, ó. Tá vendo? Ele vai convergir para distal, tá bom? E as direções convergentes nas faces de contato. Falei para vocês que eu ia explicar o que era face de contato, chegou a hora. No sentido vertical, as faces mesial e distal vão convergir em direção cervical. Então, a gente tem a cervical do dente aqui, vai convergir para essa direção, tá bom? Em consequência disso, o maior diâmetro mésio distal vai estar no terço incisal ou oclusal, o menor no terço cervical, tá? Como os dentes de um mesmo arco eles vão se tocar sempre numa relação de vizinhança, um do lado do outro, olha, são todos vizinhos, esse toque, ele vai se dar pela maior proeminência mesial de um dente com a correspondente distal do vizinho, exceto pelos incisivos centrais, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que eles se tocam pelas suas duas mesiais. Então, via de regra, gente, a não ser os incisivos centrais, superiores e inferiores, uma mesial, ela sempre vai estar em contato com a distal do outro dente, tá bom? O local de toque é conhecido como ponto de contato. Então, vou dar exemplo aqui para vocês, ó. Esse molar, por exemplo. A mesial dele está em contato com a distal desse segundo premolar, tá? Da mesma forma que a distal dele está em contato com a mesial do segundo molar. E assim sucessivamente, tá bom? Agora, com exceção dos anteriores, ó, os incisivos centrais, superiores e inferiores, tá? O que acontece? Mesial, mesial, tá? Diferente daqui, ó, distal e mesial do lateral, tá? Mesma coisa, distal do incisivo central, ela tá unida à mesial do lateral e acontece a partir de todos os outros dentes, tá? A única exceção são os incisivos centrais, tá? Que fica mesial encostado com a mesial, porque eles vão se unir nesse plano sagital mediano, tá bom? Nessa linha média aqui localizada. Essas áreas de contato, elas ficam situadas próximas à borda incisal ou à face oclusal, muito mais deslocadas para vestibular do que para lingual. Eu mostrei para vocês que um fica do lado do outro, mas o ponto de contato em si, vocês vão ver daqui a pouco, tá? Que eu já vou até adiantar aqui rapidinho para vocês, que já tem nessa imagem aqui, ó. O ponto de contato são esses pontinhos aqui, ó. Esses são os pontos de contato que mantêm-se num dente do lado do outro, tá bom? Em dentes isolados, a gente pode até tentar ver essa área de contato, tá? Que vai corresponder a uma pequena faceta de desgaste que é ocasionada por uma semimobilidade dos dentes e atrito entre eles nas oclusões sucessivas que ocorrem durante a vida, tá? Mas a gente vê esse contato mesmo, esse ponto de contato, olhando um dente e outro, tá bom?